um e-mail esta semana, eu encaminhei ontem para os irmãos, e eu queria ler para os irmãos, para que os irmãos tivessem ciência da mensagem natalina que ele nos mandou. Então está lá a imagem, e o que ele mandou escrito está aqui. Ele colocou um versículo que diz assim: é que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Amados cooperadores, este texto nos leva a pensar que há milhões de crianças que Jesus precisa nascer em suas vidas. No ano passado, 20 milhões de crianças. Recebi a informação que no próximo ano no Oriente Médio vão treinar 200 líderes para servir a Deus na APEC como obreiros. Para isto, vamos ter cursos de liderança em Alexandria, no Egito, Líbano, nos países P e B, e 3 ou 4 cursos em vários idiomas na Índia, visto que há 500 milhão de crianças lá. Este é um grande desafio. Precisamos acompanhar com nossas orações a escolha dos alunos, professores, bolsa para os alunos, locomoção e proteção. O projeto indígena no Brasil foi uma experiência marcante e o formando Gerson vai trabalhar na APEC para evangelizar as crianças da tribo Baniwá. No dia 16 de novembro, ele veio para São Paulo para conhecer o trabalho da APEC, participar nos acampamentos e ser apresentado à diretoria nacional. No dia 17 de novembro, Vacílios foi orador na primeira noite do simpósio da APEC, no Rio de Janeiro. Quanto à nossa saúde, os exames da Ilona mostraram alteração da tireoide e os exames do Vacílios mostram 4 pedras na vesícula. Vacílios não sente dor nem náuseas e, a partir de agora, deve visitar o médico cirurgião a cada 3 meses. Quanto à Ilona, depois dos medicamentos, fará novos exames. Nossas netas Beatriz, Vitória e Sofia, que são as 3 na foto, têm sido excelentes alunas e nos têm dado muita alegria. Agradecemos a todos os irmãos da igreja por suas orações, apoio e sustento. Desejamos a todos uma feliz recordação do nascimento de Jesus e um ano novo com saúde, proteção, suprimentos e alegria no Senhor. No amor de Cristo, Vacílios e Ilona Constantinides. Meus irmãos, nós temos contribuído com o ministério do pastor Vacílios há muitos anos e a igreja conhece, sabe do seu trabalho, do seu empenho, da sua seriedade na obra do Senhor. E Deus realmente tem honrado a vida desse homem. Vamos orar para que Deus continue a cuidar da saúde deles e que eles possam realmente continuar ministrando e ensinando novos obreiros a serem instrumento nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida do pastor Vacílios, da Ilona, pelo privilégio que o Senhor tem concedido a eles de serem instrumento nas tuas mãos, de levar as boas novas de salvação, treinar novos líderes, ó Pai, capacitar pessoas para trabalhar com crianças. Sabemos do desafio que a APEC Internacional tem lançado para o ano que vem. Nós temos visto, ó Pai, tudo que foi realizado nesse ano. Sabemos que o Senhor tem sido generoso, ó Pai, bondoso para com todos eles, levantando pessoas, dando a elas capacidades especiais para levar o Evangelho às crianças nos seus países de origem. E nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor por isso. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, na vida dessas crianças que têm tido a oportunidade de ouvir falar de Cristo, que o Teu Espírito tem trabalhado nos seus coraçõezinhos e elas têm reconhecido o Senhor Jesus como Salvador. Cuida, Senhor, da saúde da Tua serva Ilona, do Teu servo Vacílios. Sabemos dos seus estados de saúde, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo isso e que o Seu nome, ó Pai, será glorificado na vida deles. Nós, como igreja, temos o privilégio de contribuir com a obra do Senhor, de contribuir, ó Pai, com missões, e nós sabemos que, no devido tempo, o Senhor recompensará aqueles que têm aberto seu coração e têm colocado a sua fé e a sua confiança somente em Ti. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos ter oportunidade, o privilégio de contribuir. Ouvimos o relatório do nosso irmão pastor Vacílios, qual é missionário que a nossa igreja sustenta. Não somente ele, mas ali fora tem um mural com os missionários que nós sustentamos e apoiamos. E tudo isso só é possível porque o Senhor coloca no coração de cada um
contribuir com essa obra. Nós teremos agora oportunidade para isso, enquanto cantamos. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode vir entregar aqui enquanto nós cantamos ao Senhor. Os irmãos que puderem se colocar em pé. dízimos e oferta. Que o Senhor esteja abençoando cada família, Senhor, cada coração. Que a Tua obra, Senhor, seja feita com esses recursos e que todas as coisas, ó Pai, que nós sabemos cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós Te damos graças, Te rendemos, Senhor, por todas essas bênçãos, no nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o primeiro cântico, Louvado Seja. Louvado
em todos os momentos da nossa vida, momentos de alegria, de tristeza, é bom louvar o Senhor. Continuando, então, toma o meu coração, que realmente a gente deixe o nosso coração para o Senhor dirigir, para o Senhor tomar conta. Os irmãos podem sentar.
Que as nossas vidas possam transmitir Jesus. Eu acho que esse é o grande recado do Natal. Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas é o significado desse nascimento nas nossas vidas. Que nós possamos transmitir isso, transmitir Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2 agora. Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. É o texto que nós iremos expor nessa manhã. Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por um outro caminho à sua terra. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a palavra é tua e aqui está o teu povo também. E nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Através da tua palavra, capacite-nos a entender, abra o nosso coração para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei, que nenhum pensamento agora, a não ser o recado do Senhor, ocupe as nossas mentes, os nossos corações, Deus. Tira de nós tudo que venha desviar nossa atenção, Senhor. Os problemas que eu sei, como eu, muitos irmãos passam, lutas, dificuldades, mas que nada disso seja maior do que a nossa motivação de ouvir o Senhor. Assim nós oramos, pedindo essa graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto muito conhecido
Provavelmente todos já ouviram mais de uma vez pregações em cima desse texto e a exposição desse texto mais de uma vez. O que chama a minha atenção nesse texto é que os magos chegam a Jerusalém com uma certeza, com uma convicção de que o rei havia nascido, Jesus havia nascido. Observe o versículo 1 do capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. A ideia por trás de todo o texto é a certeza de que o rei havia chegado. Imagine que essa notícia de que o rei chegou era a notícia mais aguardada de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento. Era a promessa que começou desde Gênesis 3,15. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que iria trazer a redenção para o mundo contaminado pelo pecado. Era essa promessa que se concretiza no nascimento do rei, porque é aí que começa a obra de redenção na história e que Deus começa a purificar novamente o mundo perfeito que ele criou, mas que foi contaminado pelo pecado. Essa é a promessa mais aguardada. Imagine, irmãos, você espera o ano todo pelo 13º, não é? E quando chega o 13º, vem aquela alegria, porque o 13º chegou. Eu vi alguns irmãos sorrindo aí, né? Dando glória a Deus por dentro, porque há uma expectativa em receber o 13º. Imagine isso em comparação muito maior na promessa do rei, do Messias. Às vezes a gente pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título para Jesus. O nome de Jesus vem desde o Antigo Testamento, da raiz de Josué, aquele que vai salvar. Por isso que o texto que nós lemos em Mateus capítulo 1, ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo é um título para Jesus. É um título que quer dizer ungido, que seria o título grego para o que seria Messias no Antigo Testamento. É a promessa do Messias. Então o Cristo é um título e é o Messias tão aguardado pelo povo, aquele que irá trazer a salvação, a redenção para um mundo caído. E quando nós observamos aqui, o texto traz a ideia de que o Cristo chegou, o Messias nasceu. A grande questão é, qual é agora a atitude em relação à presença do rei que nasceu? A questão não é o rei virá, o rei Jesus virá, o Messias virá e nascerá. Não é essa a questão dos magos. A questão que eles chegam perguntando é: onde está o rei dos judeus? Aquele que vai cumprir todas as promessas de Deus para redimir o seu povo. Onde está aquele que mudará a história, que conduzirá novamente toda a criação, não somente os seres humanos, mas toda a criação de volta para a perfeição do mundo criado por Deus? Onde está esse que mudará toda a história? Essa é a pergunta que eles fazem. Algumas coisas nesse texto quebram um pouquinho daquilo que a gente sempre aprendeu sobre essa história. Por exemplo, os magos. Os magos, eles não têm nada a ver com Harry Potter ou o Senhor dos Anéis, né? O termo mago aqui, ele dá a ideia de um ancião, um sábio, talvez embaixadores do Oriente. Nós não sabemos de onde é exatamente que eles vêm e nós não sabemos quantos são. Então, nós não podemos afirmar que a Bíblia diz que são 3 magos, porque em nenhum momento a Bíblia fala isso. Poderiam ser mais magos, poderia ser uma comitiva, poderia ser menos. 3
nós sabemos que foram os presentes que eles ofereceram a Jesus. Ouro, incenso e mirra, mas não necessariamente eram 3 magos. Então o texto traz algumas coisas. Outra coisa também interessante, os magos não se encontraram com os pastores. Foram momentos diferentes. Quando a gente observa o texto, os magos encontram Jesus numa casa, enquanto os pastores encontram Jesus ainda na manjedoura, na noite do nascimento de Cristo. Então, algumas coisas que nós aprendemos aí, mas que são mais histórias da tradição do que verdade bíblica mesmo. Mas o que interessa, irmãos, nesse texto para nós é observarmos que o rei nasceu e que o nascimento do rei deve causar em nós um impacto, uma resposta, uma atitude. E quando nós observamos esse texto, nós vemos 3 atitudes em relação ao rei que chegou. E eu quero analisar isso com os irmãos, a partir do versículo 3 agora. Observe quando os magos chegam a Jerusalém, o versículo 3 diz que, o versículo 2, eles perguntaram onde está o rei dos judeus. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, perguntavam deles onde o Cristo deveria nascer. Aconteceu o seguinte: aquela notícia de que o rei, tão esperado, havia chegado, causou um burburinho na cidade. Provavelmente os magos chegaram em Jerusalém e não foram direto para o palácio. Eles pesquisaram, perguntaram onde estava o rei dos judeus. E aquela notícia se espalhou rapidamente. E, de alguma maneira, chegou a Herodes. E Herodes, que era o rei Herodes o Grande, aquele que já estava reinando ali na região da Judéia 40 anos antes do nascimento de Cristo, e que foi o responsável pela grande reforma do templo de Jerusalém nos tempos de Jesus. Esse Herodes o Grande, ele então alarmado, preocupado com essa situação. Como assim? Como assim nasceu o rei, se o rei sou eu? A história conta que Herodes o Grande já havia até mesmo matado um de seus filhos por temer uma conspiração, por querer ocupar o seu lugar de rei. Herodes era alguém que se preocupava muito com isso, e como a história vai nos mostrar. Mas, de fato, Herodes e toda Jerusalém ficou alarmada com a ideia de que o rei prometido havia chegado. E olha o que acontece. Então Herodes chama os principais sacerdotes, versículo 4, e os escribas, e pergunta onde que o Cristo havia de nascer. E aqui é muito interessante. Os sacerdotes, a partir das escrituras, entendem que o Cristo, o Messias, deveria nascer em Belém, na cidade de Davi, porque assim era a promessa de Deus. E isso era algo que todos os sacerdotes e os escribas sabiam, e provavelmente o povo sabia também. E agora, irmãos, a primeira atitude em relação ao Messias, ao rei, eu vou chamar de uma atitude de rejeição por indiferença. Rejeição por indiferença. Por quê? Porque o povo e os escribas sabiam que o Cristo ia nascer em Belém. O povo e os escribas ouviram os magos dizer que onde nasceu o rei? Eles sabiam que o rei nasceria em Belém. Alguns sinais já estavam acontecendo. Por exemplo, se eles tivessem curiosidade de ir lá pesquisar, talvez eles encontrassem pastores daquela região que estiveram com um menino no dia do nascimento e viram os anjos e que presenciaram toda aquela cena dos anjos louvando ao Senhor. Talvez, se eles tivessem curiosidade de ir a Belém para saber se de fato aquilo era verdade, eles tivessem encontrado Jesus. Mas nem o povo, nem os escribas, nem os sacerdotes, o povo que conhecia a palavra, foi lá para conferir. Imagina, eu falo assim para os irmãos,
Irmãos, amanhã vai ter uma promoção lá no mercado tal, tudo a 70% de desconto mais barato. Quem não vai lá para conferir, para fazer as compras do mês, para fazer as compras do Natal? Não é? A gente escuta a palavra promoção, você viu que no lugar tal está mais barato. A gente vai lá para conferir porque é interesse nosso naquilo. O povo de Jerusalém, os sacerdotes, os escribas, ouviram que o rei tinha nascido e sabiam onde ele haveria de nascer e não foram lá para saber, para conferir se era verdade, para encontrar de fato o Messias tão aguardado, uma postura de indiferença. Então, a primeira atitude em relação a Jesus, nesse texto, é uma atitude de rejeição por indiferença. É possível rejeitar sendo indiferente. Às vezes, quando há problemas no relacionamento, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar, as pessoas se rejeitam por indiferença. Evitam o olhar, evitam a conversa, um passa de um lado, outro de outro. A indiferença é um tipo de rejeição. E, aliás, é um tipo de rejeição da mais forte e ruim que tem. Porque quando você é indiferente, é como se aquela pessoa não existisse. Você matou aquela pessoa no seu coração. E isso mata a sua própria alma, criando raiz de amargura. No caso do povo, a indiferença deles foi em não ter procurado saber se de fato Jesus havia nascido. Para os irmãos terem uma noção, a ideia é que quando Jesus nasce em Belém, ele passa ali os 7 dias, depois no 8º dia ele é circuncidado, e provavelmente depois disso, depois tem o período de purificação, que a mulher precisava esperar 33 dias. Após isso, Jesus é levado ao templo em Jerusalém e é apresentado, e Simeão e Ana oram e reconhecem que o Messias havia chegado. Então Jesus já tinha estado em Jerusalém nesse período. Se o povo tivesse se atentado para os sinais, para a oração de Simeão, para as palavras de Ana, a profetisa, se o povo tivesse se atentado para o que estava acontecendo e pesquisado, eles teriam achado o Messias. Mas havia uma postura de indiferença ao nascimento do rei. Essa é a primeira postura que eu quero destacar com os irmãos. Muitas vezes, muitas pessoas têm uma postura de indiferença quanto a Jesus. E essa postura de indiferença nada mais é do que rejeição ao Senhor Jesus. Nós vemos num mundo hoje em que as pessoas dizem assim, conheço Jesus, já ouvi falar, ótimo. Se você acredita, muito bem, que bom, é um ótimo caminho a se seguir. Tudo bem, mas isso não é para mim. Mas isso não é algo que muda a minha história. É um posicionamento de indiferença em relação a Jesus. Tanto faz se Jesus existiu de verdade ou não. Tanto faz se essa história for verídica ou se for conto de fadas. Para mim, tanto faz a existência de Jesus. Eu vivo a minha vida do mesmo jeito. É uma postura de indiferença ao nascimento do rei que veio mudar a história do mundo. E essa postura de indiferença quer dizer rejeição. Há muitas pessoas que vivem assim, com indiferença em relação a Jesus. E nós precisamos transmitir Jesus a elas. Nós precisamos falar, porque elas estão rejeitando o Senhor Jesus. Mas há uma segunda postura nesse texto. Observe comigo, depois desse diálogo com os sacerdotes, entra a figura de Herodes. Eu quero analisar a postura de Herodes. Com isto, versículo 7, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, perguntou deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. A postura de Herodes, eu vou chamar de uma atitude
de rejeição por oposição é diferente da primeira. A primeira é indiferença. Eles ouviram falar, mas não quiseram saber. Não foram lá pesquisar. Não foram atrás. Tanto faz para eles. Herodes representa aqui um segundo grupo. Uma atitude de rejeição por oposição. Ele não somente escuta, ele quer lá saber o que é, mas ele vai para se opor. É diferente. E ele pergunta para os magos aqui, quando foi que a estrela apareceu para vocês? Para saber, você vê que cuidadosamente, secretamente, o texto vai usar essas palavras para mostrar a intenção do coração de Herodes, que não era para ir adorar a Jesus. Não era, nunca foi. A intenção de Herodes, como o texto mais na frente deixa claro, era se opor a Jesus, porque considerava o nascimento do rei uma ameaça ao seu próprio reino e ao seu próprio reinado e exercício de poder. Portanto, Herodes, no seu coração, ele vai para se opor a Jesus. E é assim, até hoje, com muitas pessoas que, ao ouvirem a história de Jesus e o evangelho na vida de Jesus, se opõem à história e a Jesus, porque tem dificuldade de deixar de reinar. E essa é a grande questão daqueles que se opõem a Jesus, que rejeitam a Jesus por oposição. Porque, na verdade, todo mundo é rei de sua própria vida. Isso que o pecado faz com o ser humano. Deus é o Criador soberano e Senhor sobre o homem. Mas o pecado é justamente a rejeição do governo de Deus sobre nós. Então, quando nós rejeitamos o governo de Deus e queremos viver a nossa vida do modo como a gente acha melhor, mais certo, nós estamos rejeitando ao Senhor e nos declarando reis da nossa própria vida, senhores da nossa própria existência. E a atitude de Herodes em se opor a Jesus mostra exatamente isso que acontece no nosso coração e principalmente no coração daquele que não se rendeu ao Senhor Jesus ainda. É uma rejeição por oposição, porque não há como alguém ter dois senhores, porque ou você vai amar um e rejeitar o outro. Você ou ama Jesus ou você ama a si mesmo. Ou você ama as riquezas, ou você ama a sua família, ou você ama em contraste com Jesus, e aquilo se torna o Deus da sua vida. Entendem a questão? Quando Herodes se opõe a Jesus, ele não está se opondo simplesmente a Jesus por ser Jesus, mas a Jesus por ser o Cristo, aquele que vem mudar a história, exercer o governo de Deus, plantar o reino de Deus na terra. Aquilo que a nação de Israel falhou tantas vezes em ser um modelo do reino de Deus na terra. Agora, o Cristo, o Messias, vem para cumprir exatamente isso e implantar o reino de Deus na terra. O governo soberano de Deus, em que a vontade de Deus é feita e não a vontade do homem. Mas isso causa oposição, irmãos. Cada vez que nós evangelizamos alguém, nós estamos entrando exatamente nessa oposição, porque nós nos consideramos os nossos próprios senhores. A vida é minha. Já ouviram essa frase? Eu faço o que eu quiser dela. O corpo é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Ora, a vida pertence a mim. Geralmente as pessoas não falam isso. As pessoas até consideram a ideia de Deus. Mas no fundo, há uma rejeição com o Senhor, porque não querem viver de acordo com o que o Senhor estabelece. Essa é a grande questão. A rejeição por oposição. Herodes representa esse grupo de pessoas. Pessoas que rejeitam a Jesus por oposição. Não consideram o seu reinado. Não consideram que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a qual nós devemos nos prostrar. Esse tipo de oposição é muito presente também. Muito presente, irmãos. Mas há um terceiro grupo, uma terceira atitude em relação a Jesus. Observe agora comigo o verso 9.
Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Essa é a postura dos magos, que representa a postura e a atitude daqueles que, ao saberem que o rei chegou, que o rei nasceu, adoram, se prostram. A ideia de adorar é uma ideia de... A palavra em si representa uma ação que é beijar reverentemente, é se inclinar, é rosto em terra, é a ideia de humilhação. A adoração é a ideia de se humilhar em resposta à grandeza de Deus, à grandeza do rei, acima de todos os reis. E foi isso que os magos fizeram aqui. Nós poderíamos trabalhar uma mensagem inteirinha sobre a adoração que os magos prestaram a Jesus. Uma adoração que vem carregada de alegria, de júbilo. Não é uma adoração morta, mas é uma adoração intensa, jubilosa, verdadeira, sincera diante do Senhor. É uma adoração que não vem simplesmente sozinha, mas eles trazem ofertas ao Senhor, eles entregam presentes ao Senhor, porque entendem que o rei é digno disso, e que eles, como servos, não podem chegar diante do rei com mãos vazias. Nós poderíamos falar dessa adoração dos magos em contraste com a posição dos sacerdotes, escribas e do povo da nação de Israel e Jerusalém. Nós poderíamos falar dessa adoração em contraste com a posição de Herodes, que temia o rei Jesus. Mas essa adoração, de fato, genuína, é a postura que Deus espera da gente. Uma adoração ao Senhor Jesus, porque Ele é o Messias, aquele que vai cumprir as promessas de Deus, aquele que de fato mudou a história, que trouxe vida onde havia morte, aquele que nos resgatou das trevas para a luz, Ele, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Esse rei chegou para reinar e implantar a vontade de Deus na terra e redimir toda a criação de um estado de queda terrível que o pecado nos colocou. Essa é a postura adequada diante do Senhor Jesus. Diante de Deus, diante do Rei Jesus, só há duas atitudes, irmãos: rejeição ou adoração. Não tem meio termo. Não tem como adorar Jesus mais ou menos. Não tem como. Ou você rejeita o governo soberano de Cristo, ou você o adora, se submete, inclina a sua cabeça, se humilha diante de Jesus. E essa é a postura que Deus quer da gente: humilhação, adoração diante do Rei dos Reis. Eu pergunto para você, qual tem sido a sua postura, a sua atitude diante de Jesus? Indiferença, oposição ou adoração? Você tem de fato adorado o Senhor com a sua vida? Você tem vivido a sua vida conforme o governo soberano de Cristo? A nossa maior luta, irmãos, é contra nós mesmos, porque existe um velho homem dentro de nós querendo reinar, querendo fazer a nossa própria vontade, querendo implantar o nosso próprio governo e o nosso próprio reino. Há em nós isso, irmãos. E a cada dia esse velho homem se levanta, mas nós reconhecemos em adoração que o governo de nossas vidas pertence a Jesus. E nós então nos submetemos e abaixamos as nossas cabeças e nos humilhamos ante a palavra do Senhor e a instrução do Senhor para as nossas vidas. Isso é adoração, irmãos. Não é simplesmente aquele momento que nós erguemos as mãos, fechamos o olho e cantamos ao Senhor. Isso faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais ampla. É uma postura de vida. É você viver reconhecendo o governo soberano de Jesus, o Rei dos Reis, sobre a sua vida. Por isso, por exemplo, quando o Senhor dá instrução
para o casamento bíblico, ele diz: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, se submetam aos seus maridos como Cristo se submeteu à vontade do Pai. Cristo é o padrão, ele exerce o governo sobre tudo. Nós devemos viver a nossa vida debaixo do governo soberano de Cristo. E como nós fazemos isso? Obedecendo os seus mandamentos. Aquele que adora o Senhor é aquele que obedece aos mandamentos. E o mandamento do Senhor diante dele, diante do rei, é: vinde, adore ao Senhor. Esse é um mandamento dele. Quando nós, diante de Deus, não adoramos, nós estamos rejeitando. E rejeitando, estamos pecando contra o Senhor. Talvez, para nós encerrarmos, há pessoas aqui que nunca se renderam ao Senhor Jesus. Conhecem a história de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Conhecem. Sabem que Jesus nasceu em Belém. Sabem que Jesus é o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. Sabem, conhecem a história. Mas isso não faz sentido. Isso não faz diferença. Isso não traz nenhuma transformação de vida. Porque você ainda é o seu próprio rei. E você precisa se submeter ao reinado de Cristo. Porque senão não há transformação de vida. E quando não há transformação de vida, não há conversão verdadeira, irmãos. Porque não há reconhecimento ao governo de Cristo. O Evangelho é: creia no Senhor Jesus e sua vida será transformada. O velho homem vai ficar para trás. O Evangelho é graça do Senhor, mas é transformação também, irmãos. Nós vivemos dias em que a graça do Senhor é barateada. Muitos crentes consideram-se crentes evangélicos, firmes no Senhor, dizem que amam a palavra, mas não vivem em conformidade com ela. Continuam exercendo o seu próprio reinado na sua própria vida, na sua própria família, no seu trabalho, e não vivem em submissão a Jesus. Isso não é adoração, isso não é evangelho. O evangelho verdadeiro produz transformação de vida. Transformação. Não é assim. Pare de fazer isso e venha para Jesus. Não. Venha para Jesus e pare de fazer isso. E viva a sua vida, uma vida que glorifique ao Senhor. Não envergonhe o nome de Cristo. Não envergonhe o nome de Cristo. Talvez tenha alguém aqui que até hoje tenha rejeitado o governo soberano de Cristo e tenha agido, talvez numa postura de indiferença, uma rejeição por indiferença. Tanto fez, tanto faz, isso não significa nada, ou talvez é uma rejeição por oposição. Não quero seguir a Jesus, porque eu tenho outras coisas para fazer. Jovem rico, né? Quando Jesus o convocou para segui-lo, ele se entristeceu porque tinha muitas riquezas. Não queria abrir mão da riqueza. Em que lugar dessa história você se encontra? Rejeição por indiferença? Rejeição por oposição? Ou adoração de coração ao Senhor? Adoração é o que Ele quer de nós. E uma vez que nós o adorarmos, nós encontraremos o sentido real da nossa existência, da nossa vida. Porque nós fomos criados para adorar o Senhor. E o homem nunca estará satisfeito até encontrar repouso na adoração ao Senhor. Nunca. Nunca haverá felicidade sem adoração. Nunca. Nunca haverá. É isso que eu convido os irmãos. E se alguém aqui, ouvindo essa palavra, entende que tem rejeitado o Senhor e quer de fato se render a Ele, você não fez isso ainda, eu quero te desafiar e te chamar a reconhecer o governo soberano de Cristo sobre a sua vida, para que haja salvação na tua história, para que a história do nascimento de Cristo não seja simplesmente uma história, mas seja algo que transforme a sua vida, a sua realidade, a sua família.
Eu convido você a fazer isso. Se você fizer isso, faça uma oração ao Senhor. Fale com alguém que está ao seu lado. Converse talvez comigo no final do culto. Mas não deixe de fazer isso. Se renda ao Senhor Jesus. Se renda ao Rei dos Reis, o Messias tão prometido. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós precisamos de Ti. Reconhecemos o Teu governo soberano. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos tão pequenos diante de Ti. E às vezes o nosso coração é tão duro, Senhor. É tão duro que nós não conseguimos nos render, nós queremos exercer governo sobre as nossas vidas. Ó Deus, isso é o velho homem gritando, mas pedimos misericórdia do Senhor, queremos Te adorar, nos prostrar em obediência ao Senhor, ainda que não seja essa a nossa vontade. Por favor, Senhor, por favor, que essa atitude dos magos seja a nossa atitude de adoração alegre, vibrante diante do Senhor, o Rei dos Reis, que possamos ser aprovados por Ti. Assim nós oramos. Aplica, Senhor, essa palavra no coração dos meus irmãos, naqueles que ouviram. E se tiver alguém aqui que não reconhece o Teu governo soberano, que o Senhor trate esse coração e se revele como Deus supremo sobre todas as coisas. Sim, nós oramos agradecidos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o coral. Amém, amém. Dai nas alturas, glória a Deus. Dai na terra, glória a Deus. Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Meu desejo é que o nascimento de Cristo tenha feito toda a diferença na sua vida, na sua família, na maneira como você vive. O meu desejo é que
a bênção do nascimento de Jesus alcance a tua casa e aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Meu desejo é que a sua família seja transformada pela presença de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o meu desejo para a nossa igreja, para o povo de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, 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 amém.